Olá, sejam bem-vindos ao projeto Biologia Passo a Passo, tá? Uma atividade que a gente tem especial para atender os alunos que têm dificuldade na área de biologia, de modo que os assuntos são apresentados a vocês de forma em fascículos e seguido de estudos dirigidos, com aulas com simulados, com exercícios propostos, para que você realmente tenha uma dominância mais expressiva deste assunto de vocês e garante o sucesso de vocês, tanto em prova como também nas provas destinadas ao efeito do Enem e outros vestibulares. Espero que vocês tenham muito sucesso nisso. Nós estamos caminhando agora por 4 blocos da parte ligada da teorias evolutivas, né, em que a gente está falando especificamente de neodarwinismo, e hoje nós vamos falar basicamente do assunto ligado às variações em relação à seleção natural, né, trabalhos que foram citados, né, de uma forma bem expressiva com relação a Charles Darwin. Então, atendendo, né, a efeito das ações ligadas a esse tipo de assunto, vamos então à exposição da nossa aula de hoje, que é com relação à apresentação da seleção natural. Vamos lá. Deixa eu ver se entrou, beleza. Vamos dar continuidade então aí. Esse trabalho é do projeto Biologia Passo a Passo, o fone de contato está aí para vocês que quiserem interessados em fazer uma aula de reforço, que ela é bem legal em relação aos assuntos específicos na área de biologia. Tá? O nosso trabalho de hoje, né, é da evolução pós-Darwin, também chamado de neodarwinismo, ou evolução sintética, da teoria sintética da evolução. Estamos aí no bloco 4 e hoje nós vamos falar especificamente dos tipos de seleção natural que foi abordada por Charles Darwin. Tá? Esse efeito aí. Vamos lá. Tem 3 blocos interessantes, né, de uma determinada população. Você está vendo ali populações, por exemplo, né, da nossa aula de hoje, das grandes gamas de variações de exemplos que você tem, né, em relação ao sucesso de adaptação do ser vivo em relação ao ambiente. Você tem uma população de ratos que você tem pelagens mais claras à esquerda, pelagens medianas no meio e pelagens escuras no outro extremo. Nas extremidades você tem pelagens claras e pelagens escuras, e no meio você tem uma pelagem mediana, que é uma população predominante. Pela curva senoide, né, essa curva aqui, você repara que o volume de indivíduos, né, heterozigóticos, né, que são medianos, são maiores do que os de brancos e escuros. E a depender de 3 tipos de variações, porque são 3 resultados distintos que você tem aqui, vão lhe dar os tipos de variações de seleção natural num determinado ambiente. Você tem uma seleção natural aqui que é estabilizadora, que é o primeiro caso, em que predomina os indivíduos, né, de pelagem mediana, que não são heterozigóticos aqui no meio, com o estreitamento das faixas em relação aos indivíduos extremos, quer dizer, os ratos que são de pelagem mais claras e os ratos que são de pelagem mais escuras não foram bem sucedidos nesse determinado ambiente, especificamente falando. Num segundo tipo de ambiente, você repare que os ratos de pelagem escuras tiveram uma predominância, ou seja, há um deslocamento, né, do eixo de quantitativo de pelagem de ratos para a área mais escura e menor quantidade em relação aos ratos de pelagem branca, e também uma diminuição expressiva de pelagem mediana. Então, é o que a gente chama de uma seleção natural direcional. Tá? E o terceiro tipo, você repara que os indivíduos heterozigóticos fazem uma espécie de uma corcova, né, de um camelo, ou de um dromedário, né, defeito que está sendo colocado aqui, como se fosse uma corcova de um dromedário, em que os indivíduos medianos aqui começam a desaparecer na área e favorecem o ambiente, favorece os que têm pelagem clara e os que têm pelagem escura. Pelagem mediana não está tendo muito bem sucesso nesse outro tipo de ambiente, não. Esse tipo de ambiente em que favorece, né, os genótipos, os indivíduos de pelagem mais clara e mais escura nos extremos, ele recebe o nome de seleção natural disruptiva. Tá? Esse é um tipo de assunto que alguns vestibulares gostam de cobrar, tá? Para você poder caracterizar. E aí nós vamos dar alguns exemplos de cada um. Ok? Está colocado. A número 1 aqui é a estabilizadora, como falei com vocês. A número 2 é a direcional. E a número 3 é a chamada de disruptiva. Então vamos começar a caracterizar cada uma delas aí. O que é uma seleção natural estabilizadora? Está dizendo aí, ó. Exemplos em cada situação é bebês humanos. É curioso quando você fala em bebês humanos, né, nessa história, porque as carinhas são as coisas mais bonitinhas que tem no mundo. Antigamente, bebês de tamanhos médios possuíam maior chance de sobrevivência, até pela limitação da própria medicina, né? Você não tem recursos cirúrgicos antigamente.
Mulheres que tinham bebês muito pequenininhos, prematuros, morriam, é um extremo. Mulheres que tinham um bebê muito grande, morriam junto com o bebê porque ela não conseguia parir o bebê. Então, se os bebês não tivessem uma estatura mediana, quer dizer, fossem normais na sua estatura, nem muito pequenos e nem muito grandes, a condição dele de nascimento, a oferta deles de nascer na população era maior. Então, os extremos, né, de ser muito pequeno e muito grande, não era vantajoso. Então, consequentemente, isso faz com que há um estreitamento da faixa para os bebês manterem um tamanho mediano, né, nos seus nascimentos. Por isso que falei, ó, bebês de tamanhos médios possuem maiores chances de sobrevivência. Tá aí meus cuticute, ó. Desvantagem para os bebês prematuros, né? Que naquela época você não tinha incubadoras, né? Para você poder manter esses bebês que nasciam fora do prazo. Ou em bebês de grande tamanho que tinham dificuldade nos partos, tinham que fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia terrível, que é chamada cesariana. Né? Cesariana por quê? Porque historicamente a cesariana vem do nascimento do imperador Júlio César, que teve que meter a faca na mãe para o imperador nascer. Quer dizer, sacrificar a mãe, meter uma bainha na espada para tirar o imperador de dentro do útero da mãe. Né? Sacrificou a mãe para poder salvar o imperador. Aí vem o nome parto cesáreo, né? Que é o nascimento de Júlio César, que não foi um nascimento nada agradável. E esse nome pegou. Aí, historicamente, dentro da área de medicina, anatomia, manteve-se esse nome cesariano. Até porque é uma cirurgia realmente traumática. Você tem que cortar a pele, você tem que cortar o reto abdominal, você tem que cortar o útero para chegar na criança. Então, a mulher toma 3 camadas de pontos, né? Para poder nascer a criança. Infelizmente, devido a um problema de falta de conhecimento, muitas mulheres, no caso, falam, eu quero que a criança, eu não quero sofrer, não, eu quero que eu nascer com cesárea. Meu filho, mas o sofrimento vai ser totalmente dela, porque a ação de cortes que ela vai sofrer, ela é pancada, né? Nesse tipo de trabalho. Você só utiliza esse tipo de recurso, né? Onde, de fato, a mulher não sofre dilatação, ou o bebê é muito grande, aí, ou está invertido, né? Não nasceu numa posição normal, e que o médico é obrigado, então, a fazer cesárea. Mas que é uma coisinha prática, fácil de fazer, não é não. Sempre tem risco. Então, aí você tem os 3 tipos de seleção representados ali. Ó. A primeira, né, você repara que a linha vermelha é a população que você tem da disruptiva, né? Você tem a população mediana que ela variou e formou a linha azul, que é a corcova do dromedário, né? Em que são os 2 extremos que são favorecidos, se caracteriza a seleção disruptiva. Quando você tem a linha vermelha, né, dessa ação, em que a população originalmente dentro de uma área, depois passou para a linha azul, repare que está havendo um estreitamento dos extremos para o centro, estabelecendo um processo de predominância de indivíduos que são heterozigóticos, de características medianas, então é uma seleção estabilizadora. E ali você tem, antes, né, do efeito da adaptação de uma população numa determinada área, que é um vermelho, e depois de um determinado tempo, o deslocamento totalmente para uma outra área, favorecendo. Isso é o que a gente chama de seleção direcional. Essas curvas são clássicas nos vestibulares, viu, gente? Para você poder caracterizar graficamente isso aí. Então, olha como é que é uma seleção direcional. A pontilhada seria a população original, na conquista de um determinado espaço. Depois de um determinado tempo, foi sofrendo a pressão seletiva e se deslocou, favorecendo um determinado tipo de fenótipo mais extremista. Então, isso é o que a gente chama de seleção direcional. Tá aí, ó. Considere uma população de roedores que vive numa área com plantas de porte arbustivo baixo e que são plantas espinhentas. Esse tipo de vegetação favorece o fitness, né? Isso é a condição corpórea mais adaptativa ao meio dos que possuem menor estatura. Mas por que as menores de estatura favoreceram daqueles que tinham médio e favoreceram os que tinham grande? Você tinha uma população de ratos totalmente heterogênea, ratos de grande tamanho, ratos de médio tamanho e ratos pequenininhos. E nesse novo espaço que eles se instalaram, predominou os ratos que são pequenininhos, fruto de uma adaptação de plantas vegetais, né, de estatura, de prato menor estatura. Mas olha o que favorece, ó. Se o caráter de estatura for hereditário, a seleção favorece na reprodução dos que possuem menor estatura, por quê? Utilizando-se dos espinhos para escapar da ação desse danado aqui, ó. Quanto menor ele tinha mais fácil se infiltrar entre as plantas, não se machucar nos espinhos e, consequentemente, se safar dos predadores. Então, o ambiente, né, devido a essa condição dele ser mais estreitinho, mais fitness, né, mais delicado, mas sem perder a agilidade, né, lógico, ele conseguia, então, escapar, né, dos predadores que existiam naquela área, né, manter sua capacidade reprodutiva em ação e passar a característica fenotípica e genotípica para frente. Isso é o que a gente chama de seleção direcional, quer dizer, você sai
aquele padrão mediano de tamanho e favorece mais os tamanhos menorzinhos daquela área, tá? Para ficarem mais perfeitamente adaptados. Outro exemplo de seleção direcional é esse aqui. Você tem grupos de bactérias que são sensíveis, né, a determinado tipo de antibiótico, mas algumas dessas bactérias sofreram mutações, que são situações ao acaso, e quando essas bactérias foram submetidas a um tratamento antibiótico, esse antibiótico matou as bactérias sensíveis, mas não conseguiu matar a bactéria que sofreu a mutação, que é um processo espontâneo ao acaso. Essas bactérias, com o tempo, continuaram se reproduzindo e formou-se uma nova linhagem de bactéria resistente àquele determinado tipo de antibiótico. É a dor de cabeça que a gente tem, né, atualmente na área da medicina, né, e no tratamento farmacológico dos pacientes, é um pool de bactérias com alta resistência bacteriana, com alta resistência a antibióticos, né? São mais de 6 mil tipos de antibióticos, a maioria deles não atinge nem 90% a 95% de cura. Os mais caros, os mais eficientes, chegam a 90% a 95% de cura, mas sempre tem uma faixa desse grupo novo de antibióticos que eles criaram, que vai se debater em cima de determinadas bactérias que são cão em matéria dos bichos, que são resistentes, né? As mutações sempre estão acontecendo, elas são sempre espontâneas, sempre ao acaso, e consequentemente vai ter sempre bactéria aí que vai ser surpresa, né, nessa caixinha, para poder detonar. Até porque a primeira descoberta do antibiótico, o antibiótico que foi realmente o bambambam dessa história, foi a penicilina. Aí os médicos, na prepotência, falaram assim, ninguém vai morrer de infecção neste planeta mais. Só que usaram o antibiótico de forma tão leviana, tão indevida, né, que aí vem a chamada a notícia ruim. As bactérias, elas, por um processo de mutação, né, que acontece com elas simplesmente conseguiram driblar a ação nociva do antibiótico entre si, através de uma estrutura chamada plasmídio, consegue comugar esse plasmídio em relação às outras bactérias vizinhas, quer dizer, ele consegue multiplicar e repassar para uma bactéria que não tem essa resistência, ensina ela a ter, e aí vira uma bagaceira só. E esse é o grande mal que a gente enfrenta nas bactérias que são multiresistentes. Aí tem uns recados que são interessantes aqui, ó. Perceba que a bactéria não sofre mutação por causa do antibiótico ou para ser resistente a ele. Não há um processo evolutivo numa intenção. Não, surgiu um antibiótico, a gente vai se tornar resistente contra ele. Isso é uma intenção, não é isso que acontece. A mutação aconteceu ao acaso, foram submetidos depois, mais tarde, ao tratamento antibiótico, e essa mutação se revelou vantajosa para aquele grupo de bactéria contra o determinado antibiótico. Tá? Portanto, a mutação ocorre ao acaso, e para a sorte da bactéria, bem frisado, para a sorte dessa bactéria, essa mutação lhe conferiu uma grande vantagem sobre as outras que são sensíveis. Portanto, a única coisa que o antibiótico faz é selecionar as bactérias resistentes e exterminar as sensíveis. Porque aí vem aquela pergunta assim, se fosse aquela coisa de falar assim, porque é o antibiótico que levou as bactérias a sofrer mutação, então elas, pela necessidade de adaptação, elas se tornaram resistentes, isso é pensamento lamarquista. Isso não é pensamento de Darwin, tá? Porque a natureza não tem poder criativo, a natureza tem poder seletivo, ok? Então tá aí, ó. Um problema que é sério, você tem uma ilustração de uma bactéria, né, no sentido figurado dela, um antibiótico praticamente novo, a azitromicina, que é utilizado para tratamento de infecções respiratórias, principalmente inflamação de garganta, e infelizmente você já tem grupo de bactérias que já são resistentes a esse tipo de antibiótico devido ao seu mau uso. E a azitromicina é um antibiótico tremendamente prático, porque são 3 doses, né, que você tem que tomar, são 3 dias seguidos. E tinha a pessoa que tomava uma dose só, ficava tão bem que depois não queria tomar as outras duas, mas esse fato dele cortar esse tipo de tratamento faz com que não tenha tempo de liquidar todas aquelas bactérias que são sensíveis a ele. Então sempre vai aparecer uma bactéria que lhe confere uma capacidade de resistência, uma mutação, né? E aí, consequentemente, confere uma resistência contra antibiótico, quando ele toma de novo já não tem mais efeito. O que é pior, esse indivíduo passa essa bactéria mutante para frente, né? Que é o grande problema que você vê aí. Você vê o caso aí da Covid, essa situação aí dos riscos que a gente sofre de uma forma leviana quando as pessoas deixam de levar a sério o efeito da vacinação e os cuidados próprios que são solicitados em relação a essa infecção, tá? Porque o risco de quando você deixa ele debandar sozinho, né, é que você pode formar um novo tipo de cepa que nem mesmo a parte da vacina consegue reter essa invasão e começar tudo de novo, começar tudo do zero. Então,
É uma corrida contra o tempo, né? E é uma batalha que é assim, não tem fim. É uma vigilância constante, né? É ininterrupta em relação aos cuidados desse bicho aí que é maquiavélico. Então, da parte de micro-organismo, o vírus é o mais perturbado de todos. Mas bactéria também não fica atrás, não, tá? O bichinho também é muito resistente. Mas chamando a atenção para um detalhe. Bactéria é célula, portanto, ela é submetida a um tratamento antibiótico porque os antibióticos têm poder de interferir no processo metabólico da célula e, consequentemente, matam o indivíduo. Antibiótico não mata vírus porque vírus não tem metabolismo. Então, não existe medicamento para vírus. Esse negócio de falar, uso ivermectina, uso a parte de azitromicina, uso a parte não sei o que tem para combater o vírus, tudo mentira. Não tem medicamento para vírus. Tá? A não ser que seja um medicamento específico para bloquear a parte da cápsula, aquela coisa toda, para aumentar as linhas de defesa e de ataque do organismo contra ele. Porque o que destrói o vírus é o seu próprio organismo. Então você tem que ter um sistema imunológico muito bom, né, para poder derrubar esse safado aí, mas medicamento não. Tá? E além do mais, o efeito que você pode bater de frente com o vírus, com efeito de tratamento, é soro. Se tiver soro específico para combater aquele vírus, injetar na pessoa para poder tirá-lo do quadro mais grave, né, mais agudo da doença, você pode até salvá-lo. Mas é muito difícil também o efeito da obtenção, até porque o processo também é caro. Tá? Então, a pessoa fica correndo atrás, né, de determinados tipos de elementos para poder enfrentar essa linha de micro-organismos, que é um defeito aí difícil, né, da natureza. Mas os cuidados continuam. Vamos para outro modelo de seleção natural, que é a chamada disruptiva, aquela que quebra e faz as duas linhas, também chamada de seleção diversificadora. Ela favorece uma seleção positiva nas características extremas e torna negativo o fenótipo que é intermediário. Olha lá, forma uma corcova, tá vendo? Parecem duas corcovas, com um dromedário. Você tem uma seleção que é negativa, um indivíduo que é predominantemente mediano, e, consequentemente, ele vai diminuindo com o passar do tempo e vai favorecendo os extremos. Então, é a chamada disruptiva. Observe no segundo gráfico que os pássaros da população originais, que não tinham bicos adaptados, pela oferta alimentar no ambiente, sofreu uma seleção que é negativa e os extremos foram favorecidos nesse novo ambiente. Como assim? Você pode ter o efeito da adaptação em relação a uma população que você tem pássaros de bicos extremamente fininhos, pássaros de bicos medianos e pássaros de bicos grossos. Os que são pequenos, pássaros de bicos pequenininhos, né? Eles são bons comedores de insetos presentes num determinado espaço, uma determinada ilha. E nessa mesma ilha também você pode ter determinadas sementes que são duras, portanto você precisa de bicos mais grossos, mais resistentes para quebrar. Enquanto que a população original que tinha bicos medianos, que não tinha habilidade para comer pequenos insetos e nem também força para quebrar grandes sementes, eles passaram fome, reduziram sua capacidade reprodutiva com o tamanho, porque ficaram fracos, e a tendência dele foi desaparecendo ao longo de várias gerações. Então favoreceu os dois extremos. Seria essa a explicação dessa lógica que você viria aqui, ó. Você tem um pássaro de bico grosso, um pássaro de bico mediano e um pássaro de bico delicado, mais fino, comedor de insetos. E é isso aí que aconteceu na disruptiva. Em uma determinada ilha se instalaram 3 tipos de pássaros com formatos de bicos distintos, conforme a ilustração acima. Os únicos alimentos disponíveis a esse espaço na ilha são larvas de insetos, escondidos no tronco, e sementes duras. Quais os pássaros que vão sobreviver e deixá-los mais descendentes? Os extremos, o que tem um bico mais estreito e o que tem um bico mais grosso, que quebra as sementes, e outros conseguem capturar insetos, né, que ficam que são escondidos nos troncos. Os medianos já ficam com mais dificuldade de achar seus alimentos, consequentemente passam fome, ficam fracos e não conseguem reproduzir. Os pássaros das extremidades, porque se revelaram mais adaptados ao meio e se multiplicaram mais ao longo das gerações, tá? Seria esse gráfico aí que está mostrado para vocês aí, formando duas curvas, né? Isso é tipicamente uma seleção disruptiva. A consequência disso é que aumenta a variabilidade genética dessa ação e promove o efeito da especiação. Você vai afastando os efeitos dele, pode dar origem à formação de novas espécies. A seleção sexual, né, que é outro tipo de ação, foi descrita por Darwin, foi retratada por Darwin isso aí. Quer dizer, é a capacidade da fêmea selecionar os machos que são mais fortes e mais resistentes. Isso é interessante, ó. Trata-se da atração intuitiva da fêmea por machos que são mais fortes.
o desempenho sexual, o dispêndio, né, sexual de energia é gigantesco para as fêmeas, porque ela tem que chocar os ovos, principalmente quando for a parte de aves, né, chocar os ovos, manter vigilância, alimentar os filhotinhos, então o dispêndio é muito grande. E, além do mais, a parte de mamíferos também entra nessa mesma coisa, né? A fêmea tem que gestar a cria, gastando a energia, gastando a alimentação, aquela coisa toda, peso, fica mais lerda para escapar de predadores. Então tem uma consequência muito grande, né, disso aí, o que é complicado. A escolha de machos geneticamente fracos colocaria sua prole em risco com alto gasto de energia. Então não adianta o macho ser bonitinho, mas se ele é fraco. Então os machos têm que ser, os machos fracos, portanto, não suportam características avantajadas, que seria o efeito atrativo da fêmea em relação aos machos. E isso vai explicar por que machos com caracteres tão diversificados, né, tão desenvolvidos na atração de fêmeas. Então, você vai observar essa imagem aqui. Ó. Primeiro, uma exuberância que tem do pavão. A fêmea fica de olho no pavão que tem a cauda mais avantajada, porque se ele tem uma cauda mais avantajada, significa que ele tem mais força para sustentar essa cauda, então ele tem que ter uma força danada. Então isso torna sexualmente atraente para as fêmeas. O macho que tem poucas penas, né, quer dizer, uma cauda rala, isso mostra fraqueza, né, no indivíduo. Então, consequentemente, a fêmea não se sente atraída para ele, porque seria um dispêndio de energia em relação a esse tipo de envolvimento. A mesma coisa aqui com relação aos animais que possuem chifres, né, ou as galhadas gigantescas, como a parte das renas, dos caribus, né, da parte dos búfalos, em que o chifre avantajado mostra resistência, né, capacidade de suportar peso, então, consequentemente, faz com que esses animais sejam mais atrativos, né, para as fêmeas, fruto dessa exuberância que ele tem de suportar um peso tão grande, mostrando que ele realmente é um macho vigoroso. Portanto, isso atrai as fêmeas. Okay? Aí você tem um chifre de 3 metros que foi achado num determinado ambiente, que pesou quase 40 quilos na cabeça do animal. E aqui também você tem as chamadas aves do paraíso. Normalmente os machos são mais exuberantes, ele paga caro para essa exuberância, né? Porque ele tem todo um ritual de acasalamento e mostra também a beleza dessas plumas para poder seduzir a fêmea nos rituais de acasalamento que tem, que são muito bonitinhos de assistir isso aí. Tem uma historinha da chamada Rainha Vermelha, né? Ou Socioionia, que é isso aí, ó. A Rainha Vermelha é o nome de uma teoria evolutiva proposta em 1973 por Leigh Van Valen para explicar situações da natureza onde duas espécies em competição evoluem de maneira que a competição se mantém estável. O nome da teoria vem da frase do livro Alice através do espelho de Lewis Carroll. Aqui neste país, Alice, você precisa correr o máximo que puder para permanecer no lugar. Tradução livre, né, desse efeito. Essa é uma das possíveis explicações para a reprodução sexuada como forma de aumentar a diversidade genética e dificultar a ação de parasitas. Isso é a diferença entre sexo masculino e feminino devido às competições pelas proporções sexuais na geração seguinte. Então é interessante porque existe um processo que quase que chama o efeito de uma coevolução. Parasita que é parasita, ele não pode matar o indivíduo. Ele tem que coexistir com ele. Porque se ele matar o indivíduo que ele está mantendo um parasitismo em cima dele, ele morre junto com o indivíduo e tem um parasita burro. Né? Então, existe sempre a tendência de tentar se livrar dele, mas existe sempre a artimanha daquele indivíduo que é parasita de tentar driblar todas as linhas de defesa e manter um certo equilíbrio com ele. Né? Nessa parte. Então é um correndo atrás do outro. Eu vou falar assim, vive constantemente correndo, mas mantém-se no mesmo lugar. É isso aí. Tá lá. Ó. Piadinha final para o nosso curso aqui. Socorro, tire-me daqui quando o bicho vai quebrar o ovo. Ah, e o pássaro ventríloco elimina o outro concorrente. A cara de safado dele, ó. Tá? E aqui, Rex chegou bem na hora. Não era para pegar o pauzinho, idiota. Bicho escroto, viu? Fala sério com esse povo, tem cada piada imbecil. Mas é aí, mostrando os efeitos da capacidade do indivíduo, né, de adaptação. Se não for adaptado nesse planeta, meu filho, já era. O planeta não tem dó de ninguém. Tá dado os recadinhos aí para vocês. Então, isso aí fecha o nosso assunto da evolução pós-Darwin, também chamada teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, pensação que é colocada para vocês aqui. Deixa eu fechar aqui. Façam os exercícios que são colocados para você em sala de aula direitinho, procurem fazer a parte mais
mais caprichada possível, né? Acreditem nessa sistematização que vocês vão fazer no seu caderno, com os estudos dirigidos. Nos próximos encontros que a gente tiver em sala de aula, né, a gente vai discutir esses assuntos que são pertinentes, que são mais frequentes nesse assunto, para que realmente vocês tenham um domínio satisfatório, né, de todo esse elemento. E saiba que esse assunto é muito explorado no vestibular, tá bom? Portanto, revisem tantas vezes forem necessários, baixem as partes dos vídeos que são colocados para vocês. Acredite no sistema de aula invertida, que ele se torna a aula em sala até mais interessante e sujeito a debates, né, na qual o professor vai submetendo vocês a uma espécie de uma revisão, e nessa revisão vocês conseguem fazer com que haja um trabalho bem bacana, né, de participação em sala de aula, que é o mais interessante. Tá bom? Deixa eu fechar a minha apresentação aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos estar totalmente à disposição de vocês para qualquer coisa que venha, porventura, surgir dúvidas em sala de aula para vocês verem. Caprichem nesse trabalho de vocês, façam os seus módulos na formação de chamados mapas conceituais, para que realmente facilite essa sistematização de domínio de vocês. Muito sucesso, valeu pela participação, obrigado pela presença de vocês. Tá? Qualquer coisa a gente vai estar inteira à disposição para que realmente vocês façam um trabalho, tenham uma aula realmente mais interessante, mais participativa. Tá bom? Deixa eu fechar aqui a programação para a gente poder dar seguimento aí. Daqui a pouquinho a gente dá origem aos novos informes, né, as novas gravações para vocês com os diferentes tipos de assuntos da área de biologia. Muito sucesso e Deus abençoe vocês. Tá? Em té. Fiquem com Deus.